Olá, irmãos. Estamos aqui novamente através do vídeo, trazendo uma mensagem. E nesse dia, gostaria de trazer uma mensagem sobre oração. O título da mensagem é simplesmente Oremos. Tiago 5, de 13 a 16. Eu vou ler na versão NVT. Diz assim: alguns de vocês estão passando por dificuldades? Então ore. Alguém está feliz? Cante louvores. Alguém está doente? Chame os presbíteros da igreja para que venham e orem sobre ele e o unjam com óleo em nome do Senhor. Essa oração de fé curará o enfermo e o Senhor o reestabelecerá. E se cometeu algum pecado, será perdoado. Portanto, confessem seus pecados uns aos outros e orem uns pelos outros para serem curados. A oração de um justo tem grande poder e produz grandes resultados. A carta de Tiago provavelmente é o livro mais antigo do Novo Testamento. E o Tiago que escreveu essa carta é o Tiago, irmão de Jesus. Por isso que durante toda a carta você vai encontrar linguagens um pouco parecidas com o do Antigo Testamento. Termos como Senhor dos Exércitos, termos como ungir com óleo, como acabamos de ler aqui, né? Unjam com óleo em nome do Senhor. Pois ele é uma carta muito antiga, e é a mais antiga, na verdade, do Novo Testamento, porém, muito relevante para nós. É uma carta que foi escrita para as 12 tribos da dispersão. As tribos que foram dispersas por conta da perseguição, por conta das dificuldades. E Tiago, ele foi o líder da igreja de Jerusalém. Então, provavelmente essa carta saiu de Jerusalém e foi encaminhada para as 12 tribos que estavam dispersos no mundo todo. Os judeus cristãos que viviam dispersos por conta da perseguição. É uma carta de encorajamento, também é uma carta de correção da conduta cristã, onde ele dá várias dicas, onde ele dá várias correções, né, para as práticas cristãs. E esse final, né, é o último capítulo, os últimos versículos, ele está falando sobre oração. Ele está falando sobre 4 aspectos, basicamente, que a gente pode buscar ao Senhor em oração, que a gente deve buscar ao Senhor em oração. E o primeiro aspecto, a primeira circunstância no qual ele fala isso, é sobre aflição e dificuldades. Ele fala assim: se você está tendo, se alguém está tendo dificuldades, ore. É um termo muito abrangente, porque todos nós passamos por dificuldades, todos nós passamos por aflição. E esse termo refere-se àquilo que nos rouba paz, aquilo que nos rouba paz de espírito e nos deixa angustiados. O que nos deixa angustiados pode ser diversas coisas. Pode ser financeiro, pode ser relacionamentos, tanto familiares quanto fora da família, na igreja. Enfim, são várias circunstâncias que podem nos trazer esse tipo de aflição. E o remédio para essa situação, que Tiago fala, é o quê? Oração. A segunda circunstância que ele diz aqui é a alegria. Alegria é um sentimento que deve nos aproximar de Deus. Só que muitas vezes a gente acaba esquecendo de Deus nos momentos felizes, nos momentos de alegria. E aqui ele fala o quê? Se você está feliz, se você está alegre, louve ao Senhor, cante ao Senhor. O cântico, o louvor, é um tipo de oração também. É um tipo de oração de gratidão, é um tipo de oração de exaltação ao nome do Senhor. E aqui ele fala isso, simplesmente, cante ao Senhor. A quarta circunstância, doença, né? É uma circunstância no qual nós devemos orar a Deus também. Aqui ele fala bem específico para convocar os presbíteros, né, os líderes da igreja, para orar, para ungir, que a pessoa vai ser curada, que Deus vai escutar a oração e vai curar. Nesse momento que nós estamos isolados, você pode pedir oração para aqueles que estão ao seu redor.
Mas também pode pedir oração para os líderes da igreja, não tem problema. Manda uma mensagem. Se você está passando por uma dificuldade, não passe por uma doença, não passe ela sozinho. Ligue, manda mensagem. Tenho certeza que o pessoal vai orar, a igreja como corpo vai orar por você. E a última circunstância no qual ele fala para orarmos é o pecado, né? Quando há pecado, devemos orar confessando. Devemos confessar a Deus, em primeiro lugar, e também devemos confessar aos nossos irmãos, para que haja cura. E no final ele fala assim, a última frase, no verso 16, a oração de um justo tem grande poder e produz grandes resultados. E nós temos que crer nisso, que a oração produz grandes resultados. Eu vou continuar falando um pouco sobre o aspecto da oração, mas agora sobre Jesus. Em Lucas 5, 15 e 16, diz assim: mas as notícias ao seu respeito se espalhavam ainda mais, e grandes multidões vinham para ouvi-lo, para ser curadas de suas enfermidades. Ele, porém, se retirava para lugares isolados a fim de orar. Jesus ele tinha essa prática constante de oração. A gente encontra nos evangelhos o tempo todo ele se retirando para orar. Geralmente ele estava lá no ministério, aquela atividade durante o dia todo, no final do dia ele se retirava para orar. Ele procurava lugares isolados para buscar a Deus. E Jesus ele se esvaziou. Ele veio como homem e viveu entre nós. Ou seja, ele também sentia, ele também tinha emoções, ele também se alegrava, se entristecia, ele se cansava, como todos nós. Mas ele sentia a necessidade principal de ter um tempo a sós com Deus Pai. Para ele era prioridade. Antes do ministério dele, o que ele fez? Primeira coisa, ele se retirou para orar. E aqui, durante todo o evangelho, a gente vê ele fazendo isso várias vezes. Esse tempo de solitude, esse tempo conversando com Deus Pai. Mesmo ele sendo um homem sem pecado, puro e sem falhas, né? Ele é o Cordeiro Santo, ele é puro, ele é perfeito. Mesmo assim, ele tinha essa prática. E a pergunta que eu deixo agora é assim, que eu estive pensando, estou pensando e sempre penso: o tempo com Deus era essencial na vida de Jesus. E a pergunta que eu sempre faço em relação a isso é assim: o tempo com Deus era essencial na vida de Jesus, né? E eu fico pensando, quanto mais para nós somos pecadores, somos falhos, fracos, totalmente dependentes de Deus, e mesmo assim, às vezes a gente deixa o tempo de oração como a última coisa, não é prioridade para nós. E Jesus priorizava o tempo de oração, priorizava o tempo a sós com Deus. Outra passagem que Jesus se retira para orar é a passagem muito conhecida, né, no Getsêmani. Então, antes da crucificação, ele tem esse tempo. Ele pega os seus discípulos, vai com eles ali para o Getsêmani, ele escolhe 3, os mais próximos, traz para perto deles e pede para eles: fiquem vigiando, em oração. Ele se afasta um pouquinho para ficar mais a sós, e durante uma hora ele ora. Quando ele volta, o que os 3 estão fazendo? Estão dormindo. E ele repreende os 3, ele fala: vocês não conseguem ficar nem uma hora orando e vigiando? Novamente ele vai, se afasta, ora de novo. E essas conversas são aquelas conversas no qual ele fala para Deus, ele fala: se for possível, afasta de mim esse cálice. Ele tinha acabado de falar para os 3 discípulos que ele estava sentindo profunda tristeza, uma tristeza na alma, uma tristeza insuportável. E ele ora dessa forma para Deus Pai: se for possível, afasta de mim esse cálice. E novamente, quando ele volta, os discípulos estão dormindo. Por 3 vezes ele faz isso. Na terceira vez, chega a hora dele ser traído e ser levado para o julgamento. Então ele mesmo fala: vamos que é chegada a hora.
O que chama atenção e um comentário que eu ouvi dessa passagem em relação à oração é que os 3 discípulos, eles não oraram. Vocês reparem que os 3 discípulos, eles ficaram o quê? Dormindo, enquanto Jesus estava orando. Quando a coisa aperta, quando o pessoal pega Jesus, prende ele e leva, qual é a reação dos discípulos? Mateus 26, 56 diz assim, os discípulos abandonaram e fugiram. E o comentário que eu ouvi foi assim, por que eles fizeram isso? Porque eles não estavam preparados. E a reação deles foi justamente isso, eu não sei o que fazer, então eu vou abandonar e vou fugir. Estou com medo. É uma coisa que me chama a atenção, e aí eu faço outra pergunta. Como discípulo de Cristo, o que você tem feito? Tem passado tempo com Deus o suficiente? Porque com certeza os discípulos naquele momento, eles não passaram esse tempo com Deus Pai, de solitude, de buscar, como Jesus fez. E isso não os prepararam espiritualmente falando. Essa semana eu tive uma conversa muito boa, uma conversa bem saudável com um dos jovens aqui, com o Lucas. E foi uma conversa engraçada, porque ele disse assim, a gente estava falando sobre o povo de Israel, né? Alguns jovens aqui, a gente tem feito um desafio de leitura, de ler a Bíblia em 100 dias, e estamos no meio do Pentateuco, na parte do Velho Testamento. E lá nessa parte a gente vê toda a libertação de Israel, do povo de Israel, do Egito, e como Deus fez tudo isso. Então a gente sabe que não foi por força, eles não tiveram que guerrear, eles não tiveram que lutar para serem libertos. Pelo contrário, Deus fez tudo. Enviou as pragas, libertou o povo, só que no primeiro obstáculo que eles encontram pela frente, que eles chegam na beira do mar, eles já começam a reclamar. Começam a falar para Moisés, era melhor a gente ter ficado lá, você trouxe a gente até aqui para morrer. Mas aí o que Deus faz? Ele vai e faz outra coisa extraordinária. Ele abre o mar, todo mundo passa, o povo todo vê essa coisa extraordinária, porque o povo todo passou no meio do mar. E não só isso, Deus fechou o mar em cima dos exércitos do Egito. E isso se espalhou para o mundo todo, essa notícia. Todos os povos temiam o povo de Israel, porque sabia que Deus estava com eles. Mas aí passa um tempo, o que começa a acontecer? Eles começam a reclamar. Começam a reclamar porque não tinha água, Deus teve que transformar a água salobra em água boa para tomar. Não tinha variedades de comida, e começaram a reclamar que só tinha maná, Deus manda carne. Enfim, e é uma reclamação atrás de reclamação. Você vê o povo de Israel reclamando o tempo todo, né? Eles vão entrar na terra prometida, manda os 12 espias, quando eles voltam, só 2 falaram, vamos entrar porque Deus está com a gente, vamos derrubar aqueles gigantes. Os outros 10, não vamos entrar não. Perderam a fé em Deus novamente. Antes disso, Moisés sobe ao monte para receber os 10 mandamentos. Quando ele volta, o que o povo estava fazendo? Eles haviam feito um bezerro de ouro para adorar, porque eles ficaram perdidos. Olha como esse povo é. E a conversa com o jovem que eu tive foi assim, ele perguntou, será que a gente não é um pouco melhor do que o povo judeu, aquele povo de Israel? Porque a gente tem Deus, porque a gente tem Espírito Santo dentro da gente? Aí eu dei risada, aí eu respondi assim, eu não sei se a gente é melhor ou pior. A minha conclusão é que a gente é igual. Por quê? Nós entendemos o sacrifício de Cristo na cruz. Entregamos a nossa vida, nos arrependemos dos nossos pecados. O Espírito Santo passa a habitar dentro de nós, ou seja, nós temos o próprio Deus habitando em nós. Temos livre acesso, a gente pode falar com Deus quando a gente quiser. O povo de Israel não podia naquela época. E mesmo assim, a gente continua fazendo bezerros de ouro no nosso coração. Mesmo assim, a gente continua colocando ídolos no lugar que era para Deus estar. Com pequenas coisas.
Então eu não sei, eu acho que a gente é igual e a gente faz a mesma coisa todos os dias. Porque toda vez que a gente deixa qualquer coisa roubar o nosso tempo com Deus, nosso tempo de oração, nosso tempo a sós com Deus, estamos fazendo a mesma coisa que o povo de Israel fazia quando se desviava. Porque tudo que a gente coloca no lugar de Deus é idolatria. Então essa foi a minha resposta lá para o Lucas, foi muito engraçado. E eu creio que esse tempo que nós temos vivido tem tudo a ver com essa passagem de Tiago. Nós precisamos orar. Se você não está passando por nenhuma dificuldade nesse tempo, então ore por aqueles que estão. Se você está doente, ore para que Deus traga cura. Se você não está, ore para quem precisa. E se você está feliz e está tudo bem, cante louvores. Adore ao Senhor, seja grato. E se você tem algum pecado, então confesse. Confesse ao Senhor e confesse ao seu irmão. E por isso, então, oremos, né? O título dessa mensagem. Porque a oração, ela nos leva ao silêncio. E é tão difícil, nos dias de hoje, a gente silenciar. É tão difícil a gente ficar quieto. Muitas vezes, quando a gente se retira para ficar em silêncio, a gente liga uma música, a gente não consegue parar. Ficou tão difícil. Mas aproveite para ter esse momento com Deus, um tempo em silêncio, porque o silêncio nos leva a olhar para dentro de nós e a aceitar a nossa humanidade. Aceitar que nós somos humanos, falhos, fracos, dependentes. Aceitar quem realmente nós somos. Quando a gente para no silêncio, a gente olha para nós mesmos, a gente consegue enxergar aquilo que a gente não quer muitas vezes enxergar. Mas de dentro para fora, Deus vai falar ao teu coração. E aí, a gente começa a aceitar e começa a entender que precisamos depender do Senhor para todas as coisas. Na oração também, a gente encontra o propósito de vida. Porque sabemos que sem Deus, a gente não tem propósito nenhum. E no propósito a gente encontra esperança. Quando a gente ora ao nosso Deus, Ele nos enche de esperança, por mais que as circunstâncias pareçam complicadas. E outra coisa que a oração nos leva também é a compaixão. Quando a gente ora a Deus e a gente busca, não tem como, é inevitável, não tem como a gente ficar olhando só para nós. A gente começa a lembrar das pessoas e Deus começa a colocar e gerar em nós compaixão por outras pessoas. E a gente começa a orar, a gente começa a interceder e a gente começa a agir em favor das pessoas, em favor do nosso próximo. Nós começamos a clamar por eles. Então a oração nos leva ao silêncio, que nos leva à aceitação, que nos dá esperança e que nos leva à compaixão. Por isso, então, oremos. Oremos e sejamos igreja, e sejamos transformados pelo Senhor, santificados pela presença dEle. E eu gostaria de orar para terminar, e que você possa nessa semana tirar um tempo e priorizar esse momento com Deus. Priorizar esse momento de solitude, como Jesus fazia. Amém? Vamos orar? Senhor, nós te agradecemos porque o Senhor é bom. E o Senhor é misericordioso. O Senhor é um Deus de amor, que nos enche de alegria, de esperança, que nos transforma e que em meio às dificuldades a gente consegue enxergar claramente, Deus, a Tua mão poderosa agindo. Obrigado pela Tua soberania, obrigado pelo Teu sacrifício na cruz. Queremos mesmo, Senhor, colocar as nossas vidas em Tuas mãos e pedir, Deus, que o Senhor nos livre, Senhor, de todo mal, de toda distração, de tudo aquilo que tem nos impedido, Senhor, de estar na Tua presença. Porque sabemos que estar na Tua presença é o principal para as nossas vidas. É o que realmente importa, Senhor.
Nos ajuda, Deus, tenha misericórdia de nós e que possamos buscar ao Senhor intensamente e sermos transformados de dentro para fora, através do Teu Espírito. Em nome de Jesus, eu oro. Amém.